Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kendall. Aqui ao meu lado o Dr. Álvaro Gaudêncio, cirurgião vascular do consultório privado e equipe médica de retaguarda do Hospital São Luís, da Unidade Itaim, Redditor e Vila Nova Star. É um prazer recebê-lo, doutor. Muito obrigado, o prazer é todo meu, agradeço o convite. Doutor, eu vou começar perguntando ao senhor o que é uma doença venosa superficial. Doença venosa superficial é a dilatação de vasos do sistema então superficial e, conforme o calibre, se divide em telangiectasias, microvarizes ou varizes. E quais são os sintomas, doutor? Muito variáveis, depende da doença que acomete a pessoa, normalmente assintomático, é só sinal, você vê o vaso dilatado, mas pode dar peso, cansaço, incômodo conforme o calibre das veias. Quais são os fatores de risco, doutor, para o desenvolvimento das telangiectasias? Telangiectasias são essencialmente hormonais. Então tem fatores hereditários familiares, tem peso, cansaço, tem exercício ou falta de exercício, tabagismo, todos esses colaboram com o aumento da pressão venosa e, portanto, telangiectasias. Quais seriam, doutor, as opções de tratamento disponíveis atualmente? Para as telangiectasias, a gente queima o vasinho, como dizem, e para queimar temos as substâncias químicas, como glicose, tem a espuma, que é a toxisclerol em espuma, temos laser e radiofrequência. Doutor, a escleroterapia é um tratamento eficaz para as telangiectasias? Como é que funciona esse tratamento? É um tratamento eficaz, excelente, há vários tratamentos, como eu falei. Consiste em irritar a parede interna do vaso. Este vaso irritado tende a fechar, a parede cola e o vasinho desaparece. E a terapia a laser é uma opção viável para tratá-las? É uma opção viável, muitos médicos advogam pelo uso da terapia laser. Eu pessoalmente prefiro a radiofrequência, mas a básica com glicose 75% é um tratamento excelente e bastante eficaz. E existem medidas preventivas que podem ajudar a evitar o surgimento de telangiectasias? Evitar especificamente não, é uma tendência individual ter as telangiectasias. O que a gente recomenda é hábitos saudáveis de vida. Então, exercício, evitar hormônios, evitar o tabagismo, retarda o surgimento dos vasinhos para quem tem tendência. Quais são as principais diferenças, doutor, entre as telangiectasias e as varizes? São sistemas anatômicos diferentes. As telangiectasias são capilares de pele que ficam visíveis, se dilatam por uma condição hormonal, normalmente menos de 1 milímetro de diâmetro, e as varizes, elas têm mais do que 3 milímetros e é o território venoso superficial que se dilata normalmente por uma condição genética. Nós vamos falar agora um pouquinho de meia de compressão graduada, doutor. Eu gostaria que o senhor explicasse para os telespectadores como é que funciona, né? E se ela é eficaz para as telangiectasias e para as varizes. A meia de compressão é uma meia medicinal, ela funciona comprimindo a musculatura que comprime o sistema venoso profundo, melhorando a circulação de retorno do sistema superficial para o profundo. Para alguns tipos de telangiectasias, que são as telangiectasias secundárias à doença do sistema venoso, sim, as meias elásticas têm uma boa função. E qual seria o modelo ideal para o tratamento? Ponteira aberta ou fechada, 3/4 ou 7/8? Todas essas meias, elas têm compressão graduada e a compressão é de panturrilha. A ponteira aberta ou fechada é para comodidade, é como se fosse uma meia para a pessoa, e a 3/4 ou 7/8 exercem a mesma compressão, vai de comodidade de uso da pessoa. Quais seriam, doutor, os benefícios de meias de compressão graduada? O maior benefício ele é sintomático, é para quem tem peso, cansaço, incômodo, ele ajuda bastante. Hábitos ou profissão que fica muito tempo sentado ou em pé traz um conforto muito grande e ele melhora a circulação de retorno. Existem riscos se a pessoa não consultar o médico para usar uma meia de compressão graduada? Há riscos, de qualquer maneira, precisa de uma indicação médica, porque o paciente ou a paciente precisa de um sistema arterial normal e também a compressão adequada para a doença venosa que ela tem. E como escolher o tipo de meia de compressão graduada adequado? Essa escolha é do profissional médico, o especialista vascular ou angiologista, porque depende de como está o sistema venoso profundo, dos hábitos da pessoa e de quanto sinal ou sintoma a pessoa tem de doença. E no caso, doutor, das telangiectasias, como é que as meias de compressão graduada são usadas no tratamento?
A telangiectasia, embora seja uma só, ela tem várias apresentações. Quando a apresentação ou a causa da telangiectasia é por doença venosa, a meia elástica ajuda comprimindo o sistema superficial, facilitando o retorno venoso e diminuindo a pressão sobre as veias e, consequentemente, sobre as telangiectasias. As meias de compressão graduada, elas podem prevenir o surgimento de novas telangiectasias? Para um tipo específico de telangiectasia, sim. As meias de compressão graduada, doutor, elas são eficazes no alívio dos sintomas associados às telangiectasias, como a sensação de peso nas pernas? Essa é a principal indicação das meias de compressão graduada. Dor, peso, cansaço, incômodo. Para alívio dos sintomas, meia elástica é de indicação precisa mesmo. Há algum efeito colateral ou consideração especial ao usar meias de compressão graduada no tratamento de telangiectasias? A consideração principal é consultar o especialista, pois precisa ter um sistema arterial normal para não ter consequências ruins, digamos assim. As meias 3/4, elas podem ser usadas em qualquer tratamento? Podem ser usadas em qualquer tratamento, mas alguns pacientes referem que sentem um incômodo apertando abaixo do joelho. Não comprime, mas é uma sensação ruim que o paciente pode ter. Então, nesse caso, a gente recomenda outras apresentações de meia. Doutor, quanto tempo uma pessoa com telangiectasias ela deve usar meias de compressão graduada? Não exatamente pela telangiectasia, mas o uso da meia de compressão para favorecer o retorno venoso é o período que a pessoa solicita mais o sistema venoso. Muito tempo em pé parado ou muito tempo sentado. E as meias de compressão graduada, doutor, elas podem ser usadas em combinação com outros tratamentos para telangiectasias, como, por exemplo, a escleroterapia ou a terapia laser? Boa, muito bem. Não só podem, como devem ser associadas a esses tratamentos, tanto de escleroterapia, quanto laser, quanto radiofrequência, qualquer que seja o método de tratamento da telangiectasia. Também com relação aos medicamentos orais? Igualzinho, mesma indicação, tanto a meia elástica, quanto o tratamento, quanto os medicamentos orais têm a mesma função de ajudar o retorno venoso. Além do tratamento das telangiectasias, as meias de compressão graduada oferecem outros benefícios para a saúde vascular? Os benefícios são de favorecer o retorno venoso, é um benefício importantíssimo. Tem o benefício de dar o bem-estar para o paciente e é coadjuvante, ou seja, ajuda em todas as outras terapias. Qual seria a melhor maneira, a maneira indicada, doutor, de calçar uma meia de compressão graduada com mais facilidade? Alguns aparelhos para calçar a meia, mas o que a gente recomenda é que a meia seja calçada antes de levantar. Então a gente ainda deitado na cama, com o sistema venoso todo relaxado e bem vazio, por assim dizer, coloca-se a meia elástica, levanta, passa o dia com a meia. De noite tira a meia e dorme sem a meia. Doutor, as meias Kendall são reconhecidas no mercado pela sua eficiência, qualidade e durabilidade. Qual é o diferencial utilizado na fabricação das meias de compressão graduada Kendall, em se tratando de tecnologia, em sua opinião? A meia elástica ela tem uma tecnologia da Kendall para cada fio. Então a compressão geral da meia é pela fabricação de cada fio com teste não só da fabricação do fio, quanto da meia como um todo. Tem 4 gradações diferentes de outras meias, e ela entrega realmente o que promete quanto à gradação. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no canal Kendall. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, saúde e paz para todo mundo.